Olá, faz um tempo que não nos encontramos, mas é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Eu quero lembrar que daqui a pouco você vai ver um gatinho aqui ao meu redor, mas eu peço que você não se distraia para não perder a bênção da revelação desse estudo que eu fiz junto com o Espírito Santo. E como você sabe, eu moro num apartamento e não tem como controlar os barulhos externos. E eu já me desculpo com relação a isso. Mas eu quero abordar um assunto hoje de muita importância, qual eu venho meditando nessa palavra há alguns meses, não é de hoje. Não vou trazer muitas referências bíblicas. A nossa conversa hoje vai ser uma conversa muito rápida, porque a revelação ela tem que ser clara, em poucas palavras. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, que aí muitas igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, até mesmo a igreja católica, ela vem trazendo uma mensagem no dia do casamento na igreja, ela traz algumas mensagens no altar, a qual eu fui meditar acerca disso. Eu precisei meditar acerca dessa realidade, porque nós devemos pensar num Deus no objetivo pelo qual ele fez o homem, no objetivo pelo qual ele fez a família, no objetivo porque ele colocou as pessoas juntas, como homem, como mulher, como pais e filhos, como amigos. E isso não foi uma coisa simplesmente porque ele não tinha o que fazer. Houve um objetivo. E tem algumas coisas que nós fazemos na nossa vida que não combina com o que nós vimos na Bíblia, com o que nós lemos, com o que nós entendemos de compaixão, misericórdia, companheirismo, família. Por isso eu fui meditar nessa palavra tanto tempo antes de trazer aqui. E eu sei que muitas pessoas ao ouvir não vão concordar, mas eu tenho que dizer que primeiro eu me preparei muito, eu estudei, fui buscar coerência no Espírito de Deus, e eu não simplesmente acordei hoje. Na verdade, essa palavra já está preparada há muito tempo. Se você tivesse como ver detalhes do que está aqui escrito, que foi o estudo que eu fiz, o papel já está extremamente amassado, porque eu já venho estudando há muito tempo e orando há muito tempo, para pedir permissão a Deus para que eu venha trazer essa mensagem sem escandalizar, mas a palavra de Deus ela tem que ser interpretada de uma maneira que não leve a pessoa ao pecado, porque se ela for levar a pessoa ao pecado, ela está sendo deturpada. E por que eu estou dizendo toda essa introdução? Porque o que nós vimos aí é o seguinte: existe uma realidade chamada família, e dentro dessa família existe a pessoa do pai, da mãe e dos filhos. E o que acontece? Quando os filhos vão se casar, está sendo pregado por aí que deixará os seus filhos, pai e mãe, para se juntar ao seu esposo, à sua esposa e ser um só. E por isso eles vão deixar a sua casa. Ora, o que está acontecendo é o seguinte: muitos filhos estão ouvindo isso, tanto homens como mulheres, e só voltam a visitar pai e mãe no dia dos pais, no dia das mães, no dia das mulheres, no Natal e Ano Novo. E assim mesmo intercala, um ano vai no Ano Novo e no outro vai no Natal. Ora, existe alguma coerência nisso? Existe algum perfil em Deus na criação do mundo, na geração da família? Existe no que você vai ver ali no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, quando Jesus foi curar a sogra de Pedro? Existe alguma coerência na família dos judeus, no que está na Bíblia, que os filhos vão se embora e nunca mais ver pai e mãe? Que isso vai em data comemorativa? Isso é muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu fico me imaginando, eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, por acaso quando nós criamos os nossos filhos,
Nós só olhamos para eles no dia das crianças, no dia do aniversário, no Natal e no Ano Novo? Não. Houve uma entrega de amor absoluta. Então está acontecendo alguma coisa errada nessa comunicação no dia do casamento, que está realmente afastando os pais dos filhos. E muita coisa está acontecendo com relação a esse afastamento. As famílias já não estão com um calor humano. As pessoas estão se afastando das suas raízes, das suas referências. É onde o divórcio também está aumentando, porque não existe um laço familiar forte. Está difícil de manter os filhos perto dos pais depois do casamento. Hoje em dia, os filhos perguntam para o pai e para a mãe assim no WhatsApp: você está melhor? Quando um pai ou uma mãe fica doente, você está melhor? E às vezes nem vai visitar. Não sabe o estado real de um pai e de uma mãe. Às vezes um pai e uma mãe está beirando a morte e o que vai falar? Vai falar no WhatsApp: eu estou beirando a morte, o médico esteve aqui e falou que eu vou morrer dentro de um prazo de 1 mês, de 6 meses, eu estou com um câncer terminal. Não vai falar. Um pai e uma mãe vai dizer assim: estou melhorando, estou melhor. Sabe por que um pai e uma mãe fala isso? Porque o abatimento da tristeza já tomou conta. Não somente da doença que tomou conta na pessoa, como também o descaso de um filho, de uma filha mandar uma mensagem dessa, não ir lá visitar, não estar participando, não estar fazendo questão de estar presente em todos os momentos. Então foi aonde eu fui meditar nessa palavra. E eu trouxe um aspecto dessa palavra que não é ensinado. E eu vou falar para você que essa palavra está em Efésios. Se você quiser anotar Efésios, capítulo 5, eu vou ler do versículo 28 ao 31. O 31 é o principal. Mas para que nós possamos realmente abordar esse assunto, eu vou ter que ler do 28 em diante. Onde o 28 diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Você pode procurar isso em várias traduções e você vai encontrar exatamente isso. E na Igreja Católica usa esse versículo no casamento, e nas igrejas evangélicas em geral usa esse versículo nos casamentos. Eu vou retornar aqui, e vou ler mais uma vez o princípio do versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Eu quero dizer para você que por isso você pode traduzir, você pode colocar assim: por causa disso, ou devido a isso. Isso não é uma ordenança, não é. É uma observação no versículo que diz: por isso, devido a isso, por causa disso, acerca disso, deixará o homem seu pai e sua mãe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nos versículos anteriores, você percebeu que falou da conjunção do homem com a mulher depois do casamento. Desse amor, desse envolvimento, desse desejo carnal. Que é por causa desse desejo carnal
que as pessoas se unem. Que é por causa desse desejo carnal é que o homem deixa seu pai e a sua mãe e se casa. E nesse desejo carnal, quando os dois se unem, se tornam um só. Esse é o ato sexual. Isso não é uma ordenança que diz assim, larga o teu pai e a tua mãe e vai ser um só com o teu marido ou vai ser um só com a tua esposa. As pessoas confundem uma ordenança. Eu vou ler para você aqui uma ordenança que está em Êxodo 20, capítulo 20, no versículo 12. Esta é uma ordenança. Olha a diferença. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra é um verbo que está mandando, honra. Faça, honra. Ele não está acerca disso, por causa daquilo, devido àquilo, como foi no versículo que disse que o homem se juntará a seu marido, a sua esposa, o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornará um só com a sua esposa. Esse versículo mostra a conjunção carnal. É devido a isso, ao desejo sexual que o homem sentirá e a mulher sentirá, que é tão grande, é que ele acaba se casando, é que ele acaba se tornando um só. Ele acaba deixando uma vida de solteiro, ele acaba de ser apenas um filho, uma filha, para se tornar esposo e esposa. Ou seja, esse versículo, esse capítulo de Efésios 5, 28 a 31, ele traz uma revelação profunda ao casal, que o casal deve deixar todos os tabus de lado, no sentido de conjunção carnal. E eles podem sim, com a bênção de Deus, ter a relação sexual. Isso não é uma ordenança, isso é uma bênção. Já que existe essa necessidade entre o homem e a mulher, então ele vai deixar o pai e a mãe para praticar o sexo. Mas ele não pode deixar de praticar o que está dizendo em Êxodo 20, no versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é porque você está casando que você pegou a sua malinha e a sua cuia e só vai lembrar do seu pai e da sua mãe no dia dos pais, no dia das mães, no dia das mulheres, no Natal, no Ano Novo e vice-versa, ou um ou outro. Não é assim. Na verdade, tudo está errado, as pessoas não estão honrando os pais na velhice, estão abandonando o carinho das mães, as famílias estão enfraquecidas. Por isso que quando esse homem e essa mulher gera filhos, não consegue firmar uma família com base, com raízes fortes. Você já viu como é uma raiz, por exemplo, de um abacate? Um pé de abacate? Ele é um pé que a raiz dele ela é profunda. E se você colocar ela perto de um muro, de uma casa, sai quebrando a casa, sai quebrando o muro, sai quebrando tudo, porque ela é longa, ela vai longe. É uma raiz fortíssima de uma árvore, de um fruto que dá muitos frutos e que faz bem à saúde. Então o que eu quero dizer para você é isso, que as pessoas estão abandonando pai e mãe por causa de um casamento, como se pai e mãe fossem descartáveis e não estão mais vendo que a Bíblia diz, a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia Sagrada, ela não coloca ninguém em confusão, em conflito. Ela é bem clara. Quando ela fala para você, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, ela está falando e tratando de um assunto sexual. Mas você não tem que abandonar o seu pai e sua mãe porque você se casou. Quando você se casa, o seu pai e a sua mãe ganham um filho a mais, ganhou uma filha a mais. E esse amor
tem que ser uma coisa só, porque amanhã virão os netos e os avós têm que passar aquele amor para os netos, para que os netos amem os seus pais, sabendo que todos vivem um amor verdadeiro. E não isso que você vê por aí. Genro falando mal de nora, genro falando mal de sogra, sogra acabando com genro, acabando com sogra, querendo colocar amante no meio da família. Por que tá tudo isso? Aí a criança cresce confusa. Nossa, eu amo minha avó, mas a minha avó fala mal do meu pai. Eu amo minha avó, mas a minha avó fala mal da minha mãe. Coisa mais feia isso. O meu avô, coisinha mais fofa, meu avô. Mas o meu avô fala tão mal do meu pai. Será que o meu pai é isso tudo? Meu pai parece até um criminoso do jeito que o meu avô fala. Falta de respeito. A nova família vai sendo gerada com falta de respeito. Por quê? Por causa dessa divisão. Porque já não honram mais o pai e a mãe. E eu vou falar para você uma coisa. Essa coisa de não honrar pai e mãe é uma coisa muito séria. E que infelizmente o cristianismo peca nisso. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você aonde que o cristianismo peca nisso. Vou ler para você um trecho que eu tirei de um site do Mundo Islâmico. Por que eu peguei o Mundo Islâmico? Porque o islamismo nasceu de dentro do judaísmo e de dentro do cristianismo. Então eu não estou indo muito longe não. Por que eu estou tirando de um site islâmico? Porque nós estamos vendo aí o Estado Islâmico destruindo o planeta. Mas eu vou te contar como é que o Alcorão vê pai e mãe. Como é que eles são ensinados. Qual é a visão dos idosos para eles, dos vovôs, dos vovós, dos papais, das mamães que vão envelhecendo. E a coisa mais linda do mundo. E não cai nesse equívoco porque a mulher casou, porque o homem casou, vai deixar o pai e a mãe e virou pano de trapo. Eu vou ler para você. Ó, no mundo islâmico não há asilo para idosos. A incumbência de se cuidar dos pais nesse período difícil da vida destes é considerada uma honra e bênção. E uma oportunidade de elevação espiritual. Deus não só ordena que oremos por nossos pais, mas também que passemos a agir com compaixão ilimitada, lembrando-nos que quando éramos crianças indefesas, eles nos preferiram a eles próprios. As mães são especialmente honradas. E agora eu vou ler para você uma parte do Alcorão. Do mesmo jeito que eu li a parte da Bíblia que fala honrar pai, o teu pai e a tua mãe, eu vou ler para você uma parte do Alcorão. Não é a sua fé e não é a minha, mas é muito bom que você saiba como você está interpretando a sua Bíblia Sagrada. Porque a sua Bíblia Sagrada, ela fala claramente honrar pai e mãe. E não tem por que você usar uma parte que trata do sexo para desmerecer o seu pai e sua mãe. Então no Alcorão diz assim: o decreto do teu Senhor é que não adoreis senão a Ele, que serás indulgentes com os vossos pais, mesmo que a velhice alcance a um deles ou a ambos, em vossa companhia. Não os reproveis, nem os repilais, outros sim dizeres palavras honrosas. E estende sobre eles a asa da humildade, e dize: ó Senhor meu, tende misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de mim, criando-me desde pequenininho. Alcorão 17, 23, 4. É isso que o Alcorão diz. E nós simplesmente achamos que nos casamos, nos tornamos um só, tchau. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, e os nossos pais se tornam seres invisíveis para nós. Pessoas que não têm direito de opinar
sobre a criação dos nossos filhos, não tenho o direito de opinar sobre coisas que talvez a gente esteja caminhando por um abismo sem medida. Nós achamos que porque nós nos casamos, não precisamos mais dos nossos pais e nem dos nossos avós, porque nos tornamos um só, que foi uma conjunção carnal, temos o poder de não ver mais o bem e o mal se aproximando da gente. De repente, a nossa mãe, que nos defendeu a vida inteira do mal, ela perdeu isso. Ela se tornou, com perdão da palavra, idiota. Então eu quero deixar essa reflexão com você hoje. Quero deixar aí para você pensar bem o que você tem feito com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, depois que você se casou. Se você tem honrado eles como o próprio Deus diz para honrar, ou se você, por causa de uma conjunção carnal, simplesmente e devido a isso, vai embora e não quer saber mais deles. Tá bom? Eu não sei se essa gravação ficou muito boa, eu ainda vou dar uma olhada, porque por algum motivo tá paralisando aí a imagem. Mas eu deixo um grande abraço a você e agradeço a sua participação. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, eu ponho poucos vídeos. Meu nome é Jucimara e Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.